Bem, continuando o nosso seminário, vamos compor a mesa. Convido para compor a mesa o doutor juiz Lisandro Garcia e o doutor Juan Pablo. O tema do nosso painel será o sistema de financiamento imobiliário e aquisição de imóveis. Doutor Lisandro. Bem, nosso painel agora será sobre o sistema de financiamento imobiliário e aquisição de imóveis e já passo a palavra ao doutor Lisandro Garcia, que é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, titular da primeira vara de Fazenda Pública e juiz auxiliar na Corregedoria Nacional de Justiça, está fazendo um brilhante trabalho na transição entre a gestão do ministro Salomão e o ministro Mauro Campos. Doutor Lisandro, por favor. Obrigado, Thiago. Bom dia a todos. Bem-vindo aqui, bom dia também. Eu tenho aqui uma exposição, inicialmente foi combinado no prazo de 30 minutos, agora a gente vai ter que fazer Não está funcionando? E agora? Melhorou? Perdão. Bem, os cumprimentos aqui todos já feitos. Vou falar aqui bem rapidamente sobre o sistema financeiro imobiliário e aquisição de imóveis. E a natureza desse sistema, assim como onde e quando repercute na vida da atividade extrajudicial. Tem um delay aqui. O retorno aqui da televisão. Inicialmente, sobre alienação fiduciária e garantia, é preciso dizer que ela a alienação é um instrumento muito antigo, lá dos anos 60, principalmente depois do Decreto-Lei 911, mas ele foi voltado inicialmente para bens móveis, naquela origem lá atrás, no final dos anos 60. E nada mais é do que um contrato de garantia para quem emprestou um dinheiro e precisa se reservar de uma forma muito bem segura o adimplemento daquele, digamos, empréstimo. Então, a alienação fiduciária nada mais é do que um contrato civil de garantia sobre um dinheiro dado entre uma relação entre credor e devedor. Em 97 surgiu a Lei 9.514 de 97 e, juntamente com o sistema financeiro do SFI, o sistema financeiro imobiliário, introduzindo a alienação fiduciária também para bens imóveis. E aí todo o cenário, que era eminentemente particular, contratual, passou a ter também um reflexo na atividade cartorial. Uma segunda observação se leva em conta que para que serve o sistema financeiro imobiliário? Para duas finalidades básicas. A primeira é dar crédito. Ao dar crédito, se faz um incentivo enorme à atividade econômica, gera-se empregos, gera-se renda, gera-se crédito e o Brasil cresce. Por outro lado, diminui também, o segundo reflexo disso, diminui o déficit imobiliário dos brasileiros. Então, a importância é gigantesca. Historicamente, nós tínhamos o Sistema Financeiro da Habitação, o SFH, e agora, mais recentemente, o SFI, o Sistema Financeiro Imobiliário. Qual a diferença entre os dois? Há uma diferença
subjetiva, porque o SFH se destina a uma determinada classe de pessoas cuja renda e o imóvel é um tanto quanto inferior, ou melhor dizendo, tem um teto. Você não consegue, por exemplo, entrar no sistema financeiro de habitação com um valor muito alto do imóvel. Então tem um determinado teto que precisa ser observado. Já o sistema financeiro imobiliário, não tem esse engessamento. Outra diferença se refere ao pound, né, de cada um dos sistemas, a forma de captação do dinheiro do SFH e do SFI. Sendo que o SFH bem mais engessado, com regras governamentais rígidas, onde o dinheiro basicamente vem do saldo da caderneta de poupança, enquanto que o outro, o SFI, tanto quanto mais dialético, digamos assim. Não é só na Caixa Econômica, mas em qualquer outro banco. Não tem regras tão fixas, porque podem ser negociadas. Enfim, não há uma limitação. E o principal diferença, não há uma limitação do valor do imóvel, mas a principal diferença é que o Sistema Financeiro de Habitação, o antigo SFH, ele tinha uma destinação tão só para bens residenciais. Pessoas físicas iam atrás desse Sistema Financeiro de Habitação. Agora, mais modernamente, o SFI não tem essa exclusividade de ser pessoa física para fins de habitação. Pode ser outro tipo de finalidade comercial, industrial, etc. E aí, onde é que entra a atividade cartorária nisso? Primeiro, no que é muito normal no Brasil, a atividade cartorária é uma atividade segura, confiável. Então, quando se faz um contrato através de uma escritura cartorial, há um tom a mais de segurança e confiabilidade naquele negócio jurídico. Segundo, aí é o que eu chamei de fast execução. Esse novo contrato de alienação fiduciária para imóveis permite que, em caso de inadimplemento, toda a atividade daí decorrente seja feita fora do Poder Judiciário. Desde a intimação do devedor que não pagou para que ele pague purgando a mora, ou, indo além, se ele não fizer esse pagamento, as outras providências que serão sucessivamente feitas pelo cartorário de venda, de registro em nome do credor, assim como até uma venda do bem para pagar o credor e isso resolver aquela dívida não paga. Todo mundo sabe que a alienação fiduciária, de forma semelhante do móvel quanto do imóvel, ela divide a propriedade e posse fatiando entre credor e devedor. A posse direta fica com o devedor e a indireta com o credor, e a propriedade idem fica mais ou menos como se fosse uma propriedade resoluta condicionada ao pagamento. Em não havendo pagamento, aí acontece essa que eu falei brincando, festa execução extrajudicial, de uma forma muito mais rápida e não onerando as varas do Poder Judiciário. Pois bem, surgiu então a grande celeuma, desde o advento da lei, mais recentemente nos últimos anos, sobre a forma prescrita em lei. Será que poderíamos utilizar a escritura particular com fins de escritura pública? Sempre. Daí surgiu o que eu chamei de celeuma, porque uma corrente dizia que sim,
qualquer atividade, qualquer escritura particular poderia ser utilizada para essa finalidade, como se escritura pública fosse. E outros disseram que não, que apenas aqueles destinatários do SFI que poderiam ter essa característica em pegar a escritura particular com força, peso e natureza de escritura pública. Houve uma grande divisão, de certa forma jurisprudencial, de certa forma normativa, porque corregedorias locais começaram a tratar do assunto e trataram como havia duas correntes, ora para um lado, ora para o outro. E a solução veio mais recentemente nesse PCA que eu coloquei o número ali, 0000-145-56, onde o CNJ, apreciando um caso de Minas Gerais, bateu o martelo e trouxe segurança àquela celeuma. Como foi que ele resolveu? Através de dois provimentos. O provimento 172, eu acho que ficou pequenininho aí, né? Mas qualquer coisa o Google resolve. Provimento 172 de 2024, onde o CNJ disse, eu achava que já estava na lei isso, mas ele disse e clarificou a questão, dizendo que apenas se pode valer dessa característica de usar a escritura particular com fins de escritura pública aqueles órgãos do sistema financeiro imobiliário, aqueles que estiverem englobados nesse sistema, senão não. Então, sacramentou a questão. E o mais interessante, que o CNJ não só resolveu a dúvida, mas também determinou às corregedorias locais que dissessem: analisem o regimento, a norma local, e, se o caso, alterem conforme a minha decisão nesse PCA. A bem da verdade, houve uma lei quase que concomitante à decisão do CNJ, e a diferença é menos de um mês, eu acho, entre a nova lei e o novo provimento 172, mas ambos caminham, tanto o provimento 172 quanto a nova lei, para a mesma direção, dizendo que essa característica da escritura particular com fins de escritura pública só vale para quem está dentro do sistema financeiro imobiliário, dentro do SFI. E, por fim, surgiu uma outra questão logo depois do provimento 172, que foi resolvido pelo provimento 175. Era a questão de que, já resolvemos a situação, já entendi o recado do CNJ, mas como é que fica, já que havia uma celeuma normativa, como é que ficam aqueles contratos particulares que foram tidos com força de escritura pública e que os órgãos não estão contidos no sistema financeiro imobiliário, no SFI? O CNJ veio e resolveu essa questão também, modulando, digamos assim, o provimento 172. Ele modulou o 172 através do provimento 175, dizendo que esses instrumentos que ocorreram serão considerados válidos até o dia 11 de junho de 2024. Então, aquele que foi feito com essas características até 11 de junho de 2024, ok. E essa data não é cabalisticamente escolhida, não. Ela é feita por conta, foi a data de entrada em vigor do provimento 172. Então, com o provimento 175, o CNJ modulou o provimento 172, praticamente resolvendo toda a questão. Por fim, para encerrar, eu trouxe esse exemplo porque é muito interessante isso que aconteceu nos últimos meses. A doutora Carol, a doutora Alice, que viveram isso, sabem muito bem do que eu estou falando. Olha só como o sistema foi perfeito. O Legislativo fez uma lei
as corregedorias locais, o Poder Judiciário local, na sua pegada administrativa, normatizou, houve uma divergência, foi ao CNJ, o CNJ decidiu e ainda modulou. Ou seja, onde se fala muito de não funcionamento do sistema brasileiro, aqui houve um pleno funcionamento. O Legislativo fez o que tinha que fazer, as corregedorias locais fez o que tinha que fazer, o CNJ fez o que tinha que fazer, normatizando e praticamente tirando as dúvidas de todos sobre a matéria. O nome disso é segurança jurídica. Por isso que eu coloquei ao final ali que a grande consequência dessa história toda é segurança dos negócios e elevação do nível Brasil no cenário internacional, porque tudo que se fala em mercado imobiliário se fala também em valor, aquela mais-valia que o Brasil ganha no seu perfil internacional. É isso, agradeço a todos. Estou agora compondo a equipe do ministro Campbell, que vai assumir daqui a poucos dias, dia 3 de setembro, e eu me coloco à disposição de absolutamente todos para que a gente continue essa conversa muito azeitada e boa que existe entre todo o universo da atividade extrajudicial. Eu estou aqui por pura cortesia das colegas que estão já no CNJ e que me fizeram esse convite de uma forma muito fidalga e sabem muito bem que eu sei muito bem que elas têm larga experiência, anos-luz à minha frente. Então, muito obrigado, abraço aqui para o desembargador João Mar, chegou agora. É isso, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Lisandro, mas não foi por fidalguia só, não. A gente queria aproveitar esse momento aqui em público para convidá-lo a fazer parte do nosso observatório, assim, né, na frente de tanta gente, então e aproveitar também para fazer esse convite ao doutor Juan Pablo, também para integrar agora, nos próximos anos, o Observatório dos Serviços Notariais e Registrais. Muito obrigado, vai ser uma honra. Maravilha. Eu já aceito, né? Que bom. Já passo a palavra ao doutor Juan Pablo. Por favor, doutor Juan Pablo, que é o presidente do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, é mestre, especialista em Direito Penal, Tributário. Doutor Juan, por favor. Bom dia a todos. Gostaria de externar meus cumprimentos ao ministro Luiz Felipe Salomão, ao ministro Mauro Campbell, à doutora Carolina Ranzolin, doutora Liz Rezende, à doutora Daniela Madeira, aos nossos colegas de atividade, doutor Jordan, Hércules, André, Vendramin, Piscarelli e Rainei, e ao colega de mesa, doutor Lisandro, ao tempo que cumprimento vossas excelências, cumprimento todos os demais aqui presentes, e é um momento de agradecer aí esse convite e de agradecer de podermos estar aqui participando hoje no Observatório, um momento muito importante em que as nuances jurídicas das atividades notariais registrais podem ser analisadas, discutidas, termos sugestões que eventualmente cheguem a normativas que atingem os nossos serviços, dando maior eficiência, às vezes desburocratizando, e, em última instância, se traduzindo numa melhor prestação do serviço à sociedade. Então, este observatório, esta iniciativa está realmente de parabéns e muito nos honra poder integrá-la daqui para frente. Também gostaríamos de externar como estamos felizes com a gestão que ocorreu por parte do ministro Salomão, que nos deu a oportunidade de podermos estar manifestando os nossos anseios, trazendo sugestões, soluções, e muitas vezes nos foram passadas demandas pelo CNJ, metas que precisamos correr para cumprir, mas creio que atingimos os objetivos e muita coisa boa surgiu disso. A semana passada tivemos acesso a uma reportagem que foi feita a nível nacional, trazendo aí os feitos
da Corregedoria nesses 2 últimos anos, e um dos pilares dessa reportagem, e lógico, um dos pilares da gestão do ministro Salomão, foi exatamente as atividades extrajudiciais, não é? Então, ficamos muito contentes com isso e nos colocamos desde já à disposição do ministro Mauro Campbell, e também dizer que pode contar com a gente, desejando-lhe também uma exitosa gestão. Aqui foi dito muito também a respeito, foram trazidos muitos números, muitos projetos, como a atividade notarial e registral pode contribuir para a sociedade. Esse é um momento também que a gente pode externar tudo e que podemos trazer de positivo e, às vezes, desmistificar um pouco aquela ideia que se tem que serviços notariais e registrais são burocráticos. Por exemplo, nós temos aqui os protestos da CDA, nós temos as escrituras de inventário e partilha extrajudicial, uso capião extrajudicial, adjudicação compulsória extrajudicial, a teste de execução. Então, tudo isso são mecanismos do extra que, na realidade, dinamizam, de certa forma, os processos, não é? Então, nessa seara que eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da temática que nos foi passado, que seria o sistema financeiro imobiliário e aquisição de imóveis. Já inicio dizendo que minha tarefa foi bastante dificultada pela exposição do Dr. Lisandro, que praticamente de forma magistral esgotou os temas, mas vamos tentar aí trazer algumas nuances que possam também, de certa forma, acrescentar a importância do registro de imóveis dentro desse processo. Eu pediria, por favor, se possível, a nossa apresentação. Ok. Dr. Lisandro já trouxe aí uma prévia da questão da diferenciação entre sistema financeiro habitacional e sistema financeiro imobiliário. Lembrando que com a Lei 4.380 de 64 foi instituído o sistema financeiro de habitação e que trazia características, como o Vossa Excelência mencionou, um pouco mais engessadas em relação à concessão do crédito e também com destinatários específicos, não é? Que seriam pessoas de média ou baixa renda, bem como a fonte de recursos advém do FGTS e SBPE. Mas se verificou, na década de 90, que havia necessidade de incrementar esse sistema. E aí veio o sistema financeiro imobiliário, e a Lei 9.514, que instituiu, ela veio praticamente dividida em 2 partes, não é? A primeira, realmente, o sistema financeiro imobiliário, trazendo a possibilidade de securitização de créditos, a expedição de certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, que buscava, em última análise, uma outra fonte de custeio, não é? Que o próprio mercado financeiro pudesse empacotar os créditos imobiliários, de certa forma, e se autofinanciar, ou seja, aquele crédito imobiliário lastreado numa garantia imóvel é colocado no mercado e isso aí gera uma retroalimentação do próprio sistema em termos econômicos. E na segunda parte da legislação veio exatamente a alienação fiduciária, que Vossa Excelência mencionou, como uma nova forma de garantia que, como vamos ver, realmente dinamizou o mercado imobiliário aqui no Brasil. Bom, como mencionávamos, essa é a vantagem da securitização, dos famosos CRIs. E em relação à alienação fiduciária, como foi dito, se constitui ali um instrumento jurídico onde há uma garantia prestada, há uma propriedade resolúvel que, caso haja o adimplemento
da obrigação, aquela propriedade se consolida em nome do devedor e caso haja a mora no pagamento, aquilo vai a uma festa de execução. E essa festa de execução, para nós, é o ponto nevrálgico e é o ponto que realmente traz a eficiência do sistema e passa exatamente pela execução do extrajudicial no cartório de registro de imóveis. O credor, uma vez que não tenha o seu crédito adimplido, aciona o cartório de registro de imóveis, que, por sua vez, notifica o devedor para, no prazo de 15 dias, faça o pagamento das prestações e valores em atraso, sob pena da propriedade se consolidar no nome do credor e ir para leilão com a recuperação do crédito. Essa festa de execução, se não houver nenhum percalço, pode permitir com que a instituição financeira recupere o imóvel e seu crédito em um prazo aproximado de 180 a 210 dias. Isso quer dizer até o processo de leilão do imóvel. Então, comparado com a garantia anterior, que era utilizada até 1997, a única garantia que tínhamos ali é a hipoteca para bens imóveis, cuja execução às vezes poderia demorar 5, 10, 15 anos, realmente foi um elemento que dinamizou essa retomada do crédito e, consequentemente, dinamizou o mercado imobiliário. Importante aqui frisar que houve, em determinado momento, questionamento quanto à constitucionalidade desse procedimento e o STF entendeu que não se estava suprimindo a ampla defesa, o direito do contraditório e que sim, esse processo era constitucional. Aqui, um cenário de como é que esse mecanismo do festa de execução tem sido positivo. Aqui nós temos, na cidade de São Paulo, esse gráfico com 3 cores, né? A primeira cor identifica os processos em que a notificação teve que ir até o fim por parte do registrador imobiliário. Na linha amarela, nós temos os processos em que houve a desistência do credor, ou seja, durante o processo de notificação já houve o pagamento por parte do devedor. E, num grau bem menor, os casos de consolidação da propriedade. Vamos ver que a taxa de inadimplência antes da lei, ou no decorrer da aplicação da lei, ela reduziu de 12% para praticamente 2%, e a retomada dos imóveis, efetivamente a consolidação, acaba ficando em 0,5%. Por que isso? Porque o devedor sabe que, se não pagar, vai ter seu imóvel retomado. Então, a lei foi muito feliz em inclusive, incentivar a adimplência. Esses gráficos demonstram ali, eles começam praticamente... São gráficos de alguns anos atrás que identificam que o crédito imobiliário veio numa crescente. Por que veio nessa crescente o crédito imobiliário? Porque o inadimplemento com a lei e com a alienação fiduciária, com o mecanismo de retomada do imóvel, com a festa de execução, o inadimplemento também caiu. Aqui são o que o registro de imóveis, todo esse mecanismo de financiamento imobiliário é um dos motores da economia. Hoje nós falamos aí em valores em torno de 200 bilhões de financiamento imobiliário. E isso é possível, sim, graças a esse mecanismo, no qual o registro de imóveis se encontra inserido. Aqui são os valores que são disponibilizados fora do SBPE e fora do FGTS, mas através dos mecanismos de securitização, através das emissões das CRIs, não é? Em torno de 31,36 bilhões. E, como dizíamos, nós entendemos que a Lei 9.514, com a garantia da alienação fiduciária, com a festa de execução, com a participação dos cartórios, realmente foi o que impulsionou o mercado imobiliário desde 97.
E tudo isso redundou também num aperfeiçoamento do sistema. Agora, com a Lei 14.711, a legislação foi aprimorada e foram trazidos novos mecanismos agregando aos que já existiam, né? Então, nós temos agora a alienação fiduciária sucessiva, né, de propriedade superveniente. Nós vamos ter também a execução extrajudiciais dos créditos garantidos por hipoteca. Então, essa festa de execução agora foi estendida também para a hipoteca. E, finalmente, a possibilidade do recarregamento da garantia da alienação fiduciária. Então, estamos inseridos nesse sistema, contribuímos com a sociedade, contribuímos com o mercado imobiliário e contribuímos com a economia do Brasil. Ficamos muito contentes com a fala do presidente Sidney, da FEBRABAN. Estamos inseridos nesse intuito de avançarmos também com mecanismos eletrônicos de integração com o mercado financeiro. Estamos com reuniões frequentes com a BCIP para desenvolver essa integração e certamente teremos boas notícias. Só para que se tenha ciência, a meta da ABCIP, e que a gente gostaria muito de atender, é que até o final do ano que vem, a tramitação de todos os financiamentos imobiliários de forma eletrônica. Então, estamos trabalhando nisso. Agradeço muito a atenção e a oportunidade de podermos estar aqui. Muito obrigado, doutor Lisandro. Muito obrigado, doutor Juan Pablo. Excelentes as apresentações e os esclarecimentos sobre esse importante projeto também da Corregedoria.